Boa noite a todos os internautas que nos dão a sua atenção nesse momento. É para nós uma satisfação estarmos aqui mais uma vez nessa proposta de um aproveitamento do nosso tempo, buscando algo que nos possa auxiliar nos nossos desafios existenciais. A nossa proposta desse nosso encontro, o que os olhos não veem, o coração não sente, se isso é um mito ou verdade, porque todos nós, em algum momento, talvez já tenhamos nos pego usando desse verbete popular, sem às vezes raciocinarmos se há realmente um fundo de verdade ou se é um hábito, né, que nos levou muitas das vezes a repetir esse jargão. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, pensarmos no seguinte: será que nós sabemos o que é mito? Né, para que a gente possa definir se é um mito ou se é uma verdade, a gente tem que estar ciente e ter condições de analisar o que é o mito, né? Porque o mito, ele não é uma narrativa independente, é uma narrativa de caráter simbólico. Então, para que a gente compreenda quando se diz um mito, nós temos que situar de onde que ele nasceu, que geralmente ele está ligado a um acontecimento, a uma época. Então, ele está sempre dependente ou do tempo ou do espaço, né, para que ele possa ser compreendido, para que ele possa ser analisado. Ele, muitas das vezes, ele está associado a um rito, né, quando nós temos aí vários mitos do passado, da mitologia grega, então, às vezes, está associado a um rito, a um modo de ser num determinado momento, na ação, né, situações que ocorrem, e muitas das vezes esses mitos estão presos a rituais, a cerimoniais, a danças, as orações, a sacrifícios. Então, a gente tem que compreender que mito ele está sempre ligado, né, ele está dependente de alguma situação ou de algum fato já acontecido. E aí nós, para raciocinarmos se esse jargão, que os olhos não veem, o coração não sente, a nossa primeira sugestão dessa reflexão é o seguinte: nós estamos ou não ligados uns aos outros, independente da matéria? Porque se nós falarmos que nós, para estarmos ligados uns aos outros, nós precisamos da presença física, aí nós estamos em discordância com a questão do jargão, o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, para a gente ter uma ligação com alguém, a gente teria que ter, então, o quê? A presença física. Você teria que estar na sua frente, na sua presença, no seu alcance de visão, para que houvesse um laço de afetividade. Nós sabemos que isso não é verdade, porque muitas vezes, quando a nossa ligação é muito forte, o fato de nós não estarmos presentes, isso não diminui em nada o sentimento que temos uns pelos outros. Né? Que se fosse assim, se nós temos um ente muito querido, filho, por exemplo, quando se distancia, vem a fase acadêmica, em que ele viaja, muitas das vezes vai até cursar, né, determinados momentos da sua trajetória acadêmica no exterior, fora do país. Será que a gente esquece dessa ligação com eles, né? Num simples exemplo, teremos muitos outros, mesmo no desencarne, quando há o desencarne de um ente querido, então quer dizer que se rompem os laços da afetividade, porque nós não estamos vendo essas criaturas. Então a gente começa a perceber aí que num questionamento desse jargão que muitas vezes nós usamos, ele está desprovido de uma coerência. Então, se eu não estou vendo, eu não estamos sentindo. Igual a questão da força do pensamento. Quantas vezes nós ouvimos isso? Pensamento tem força, tem uma energia que realmente densa, uma energia poderosa. Será isso uma verdade? Porque nós não vemos o pensamento, mas nós sentimos os efeitos desse pensamento, o quanto ele age no nosso viver. Então, nós concordamos que muitas das vezes não é fácil acreditar naquilo que nós não vemos, porque nós ainda somos seres muito ligados à concretude, o que é de concreto, o que nós pegamos, o que nós podemos, o que está ao alcance, né, do nosso
da nossa visão, do nosso tato. Então, a gente ainda está muito assim, somos muito São Tomé, né? A gente tem que ver realmente para crer. Mas, em contrapartida, a gente fica assim, como provar, né, que tudo isso é verdadeiro, aquilo que nós não vimos, mas que nós sentimos, como é que a gente prova essa verdade? E essa dificuldade, essa ânsia que nós temos, assim, dessa prova, dessa conclusão, de que apesar de nós não vermos, apesar de nós não podermos demonstrar materialmente falando, mas aquilo é verdadeiro, né? Porque você vira para uma pessoa e fala, eu gosto muito de você. Como que você prova isso? E como que alguém, às vezes, vai ter certeza de que ali há um laço, ou como que nós conseguimos provar essa força do pensamento? Então, olha só, essa não é uma preocupação só nossa. É muito interessante que a ciência também vem se preocupando com isso. Mas nós sabemos que quando nós falamos ciência, nós estamos falando em quê? Em experimentos. Porque a ciência se baseia em experimentos. E a ciência também se preocupou com essas questões subjetivas, a que ela denomina paranormalidade, que é a ciência noética, se dedica exatamente à comprovação dessas situações em que nós não vemos, em que nós não temos uma comprovação assim do concreto, mas que existe pelos seus efeitos, pela sua ação. Então a ciência noética vem se preocupando com isso, né, com essa que ela diz paranormalidade. E um dos experimentos que fora feito exatamente para nos trazer a prova, né, dessa existência em outra dimensão, é um experimento em que consistiu na reunião de duas pessoas que foram escolhidas aleatoriamente, elas não se conheciam, se conheceram no momento do experimento, e a partir daquele momento em que foram apresentadas, elas foram dirigidas, cada um para uma sala. E essa sala para a qual elas foram dirigidas eram todas revestidas com chumbo. Por que com chumbo? Chumbo é um metal mais pesado, né, um metal muito denso, em que é capaz de anular toda e qualquer influência de ondas magnéticas, de radiações. Por isso que quando muitas das vezes nós temos que nos submeter a determinados exames em que há, né, uma emissão, né, de radiações, o que acontece? É muito comum utilizarmos aventais de chumbo, ou operador, né, da máquina, por exemplo, de um raio-x, ou quando um indivíduo paciente está grávida, vai ao dentista, tem que tirar uma radiografia, usa o avental de chumbo, exatamente por causa disso, porque o chumbo, ele vai impedir aí, né, a transição de toda e qualquer radiação. Então, essas salas eram todas revestidas de chumbo, exatamente para evitar, né, que houvesse ali um trânsito de qualquer radiação. Essas pessoas foram apresentadas umas às outras no momento do experimento e foi colocado, né, nessas pessoas um PET scan. O que é isso? São uns fiozinhos, né, desse aparelho, desse PET scan, que vai escanear o quê? Vai escanear as ondas cerebrais no momento em que aqueles indivíduos estivessem pensando. Então, iria medir a onda, ver se houve alguma variação da onda cerebral num determinado momento em que seria pedido em que um pensasse no outro. Veja bem, essas pessoas foram apresentadas no momento do experimento, cada uma foi dirigida, foi encaminhada para uma determinada sala, ambas com o PET scan acoplado na cabeça, e num determinado momento foi solicitado que elas pensassem uma na outra. Então, quer dizer, as pessoas acabaram de se conhecer. Como é que você vai pensar nela? Você vai buscar alguma lembrança que você teve ali naquele momento, que ficou na sua impressão, naquele momento em que você conheceu, talvez assim a cor dos olhos, alguma detalhe das feições que lhe chamou a atenção. Então, quando te pede, pensa nessa pessoa que você acabou de ser apresentada, e tem ali aquele PET scan registrando as ondas cerebrais. E foi detectado que, embora as pessoas indagadas, o que você sentiu quando você pensou na pessoa? Nada.
embora houvesse afirmação de que nada fora registrado numa sensibilidade mais periférica, as ondas cerebrais registraram uma alteração. Então, quer dizer, é um experimento em que está a fazer uma checagem do que nos acontece na quarta dimensão, né? Naquela dimensão em que nós não estamos mais considerando nem altura, nem largura, nem profundidade, mas nós estamos avaliando, no caso desse experimento, o que para nós está como num ambiente fechado, mas que na realidade está acontecendo num ambiente aberto, numa outra dimensão, que nós ainda não dominamos, mas que na verdade nós viajamos por ela a todo momento. Então, fora registrado que naquele momento em que ambos pensavam um no outro, houve o quê? Uma alteração nas ondas cerebrais daqueles indivíduos, comprovando que o fato de você pensar em alguém, as ondas que nós emitimos com esse pensamento são registradas pelas pessoas nas quais nós fixamos o nosso pensamento. Em outra fase desse experimento, eles pegavam uma luz, um flash de uma luz, e jogavam nos olhos de uma das pessoas que estavam participando do experimento. E no momento em que se joga essa luz, há uma alteração na onda cerebral em função, né, do efeito daquele jato de luz. Quando eles jogavam esse feixe de luz nos olhos do indivíduo e falava, pensa no fulano, as alterações que ele sofreu nas suas ondas cerebrais em função desse flash de luz era registrado pelo outro na proporção de 70% dessa alteração em que ocorreu no indivíduo em que foi jogado aquele feixe de luz. Então, prestem atenção, percebam como que há, na verdade, uma comunicação de pensamento, de ondas cerebrais que nós emitimos quando nós pensamos em outra pessoa. Isso é algo para a gente, assim, avaliar de forma profunda, em função até do momento em que nós estamos vivendo. Porque se nós, através do nosso pensamento, nós podemos alcançar o outro, independente da distância física que nos separa, nós temos que raciocinar em cima desse instrumento que nós trazemos, que nós possuímos, porque isso pode modificar em muito todo o nosso contexto que nós estamos inseridos, em que muitas das vezes nós nos sentimos impotentes ante a dor, ante o sofrimento daquele que se encontra até num hemisfério totalmente oposto ao nosso, em que muitas das vezes nós nos sentimos assim realmente consternados, mas indagamos o que fazer, né? Como auxiliar. Então nós temos um instrumento que a divindade nos dotou e que muitas das vezes nós menosprezamos, nós ignoramos, nós não procuramos saber que somos detentores de algo tão abrangente, tão capaz de mudar a nossa realidade para melhor ou para pior, porque quem vai direcionar essa energia é o nosso livre-arbítrio. E é muito interessante que toda essa capacidade ela nos acompanha a nível evolutivo, porque essa experiência, ela também fora feita no reino animal, onde pegaram uma coelha, que tinha acabado de dar à luz lá uma ninhada de coelhinhos, e o que fizeram? Pegaram essa coelha, colocaram-na num submarino, submergiu, e os filhotes permaneceram na base naval. Essa coelha também estava ali acoplado ao seu cérebro um PET scan, para que fosse registrado as ondas cerebrais que essa coelha estava emitindo. E em determinados espaços de tempo, os filhotes que ficaram na base naval eram sacrificados. No instante em que os filhotes eram sacrificados, lá na base naval, a coelha que estava submersa, lá no submarino, o que acontecia? As suas ondas cerebrais
aumentavam de amplitude, num demonstrativo da ligação, olha só que interessante, que realmente existia entre a coelha e os seus filhotes. Então, não estava ao seu alcance, mas o seu coração sentia. Então, seus olhos não estavam vendo, mas a sua ligação com os filhotes permanecia a ponto dela registrar, a nível de ondas cerebrais, o que estava acontecendo com os filhotes na base naval. Então, com isso, nós começamos a perceber que esse instrumento que nós temos, que é o nosso pensamento, é um instrumento capaz, que nos dá a condição de nós modificarmos a nós mesmos, de nós modificarmos o mundo físico, porque é uma energia que tem um efeito, que tem um resultado comprovado cientificamente. Então, nós podemos transformar a nós mesmos, nós podemos transformar a nossa vida e a vida do outro. Então, quer dizer, é a ação direta do microcosmo com o macrocosmo. Essa é a conclusão dessa ciência noética, no sentido de nos alertar quanto a esse instrumento, quanto a essa valiosidade que nós possuímos e que muitas das vezes nós, na maioria das vezes, né, nós desprezamos e ficamos aí a lamentar, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? E a gente, às vezes, se perde em divagações, assim, descabidas, no sentido, assim, eu gostaria tanto de agir, né, de ser, de ter uma vida, como teve o Chico Xavier, como teve uma Madre Teresa, e aí fica colocando, mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos criaturas dotadas de um potencial em que a gente pode fazer muito pelo outro. Ao invés de cruzarmos os braços em lamentação, em nos desvalorizarmos, subestimando o que a divindade efetivamente nos dotou, se nós estivéssemos aí nos dedicando ao conhecimento, ao estudo, ao trabalho, e, consequentemente, ao burilamento de todas essas potencialidades que nós trazemos, nós estaríamos modificando o mundo, né? Mas, infelizmente, nós ainda não somos educados para desenvolver as nossas aptidões para captar os sinais do universo. Então, com isso, nós não paramos para observar a forma equivocada com que nós consideramos o universo, como nós consideramos a nós mesmos, o mundo em que nós encontramos, ou seja, nós não nos conhecemos. A proposta de autoconhecimento que nós hoje, né, ouvimos tanto, né, tão bem discursada, alguns autores, como a Joana de Ângeles, que se dedica de forma ímpar, singular, em toda essa movimentação, né, nesse processo de autoconhecimento, exatamente por quê? Para que nós venhamos a ter a noção, a lucidez de tudo isso que nós trazemos. Ao invés de nós nos lamentarmos de quem nós somos, que eu não sou capaz, quem sou eu, e aquele discurso já desgastado, né, que incomoda, enfadonho. Então, nós temos que partir exatamente para esse conhecimento, porque se a proposta da doutrina espírita, que está muito bem retratada na codificação, e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a reforma íntima, porque o maior tratado psicológico que a gente tem na codificação, sem dúvida alguma, é o Evangelho. E ele tem essa proposta dessa reforma íntima. Por quê? Porque é através dessa reforma que vai se fazer num processo de autoconhecimento em que a gente vai ter o contato com essas realidades que são realidades que trazem para nós a evidência do que nós temos os elementos necessários para o nosso crescimento, para o nosso autoaprimoramento, para que a gente saia, né, dessas situações em que nós alimentamos de infelicidade, de incapacidade e uma série de infantilidades psicológicas que a gente se entrega, nos impedindo de sermos melhores. E por que não sermos felizes dentro das condições planetárias que nos favorecem, né, essa felicidade ainda que relativa.
Então, é como no exemplo em que nós estivéssemos assistindo a uma partida de futebol, ou seja ela transmitida, assistindo ou ouvindo, seja ela transmitida por um rádio ou por uma televisão, em que essa partida não alcançou o resultado que desejávamos, e muitas das vezes aquele torcedor doente, né? Como naquela torcida exagerada, fanático, como na condição daquele torcedor fanático, em que, insatisfeito com o resultado, o que ele faz? Ele quebra o rádio, ele quebra a televisão, se esquecendo que aquilo ali era apenas o quê? Um transmissor, um meio de transmissão. Ele não compreende que o acontecimento que realmente está levando aquele resultado vai muito além do que o objeto que o está transmitindo. Então, é exatamente esse processo que a gente tem que compreender. O que nós fazemos com as nossas intuições? Nós estamos aí a todo momento ouvindo que estamos num momento de transição planetária, a nova era que está se instalando. Então, e qual que é a bola da vez nessa transição? Quando se diz mediunidade, né? E que todos nós somos médiums. Então, qual que é a bola da vez em relação a tudo isso? Essas percepções dessa era que está aí já nos abraçando? É a intuição. Nós sabemos que a mediunidade da nova era é a mediunidade o que? Intuitiva. Por quê? Porque é exatamente aquela condição que nós teremos de perceber o universo que estamos inseridos e que, consequentemente, nos rodeia. Mas que ideia que nós nutrimos desse universo? Será que existe um dono, uma verdade absoluta? Como é que é isso? Aí nós nos lembramos de quem? De Einstein. O que Einstein trouxe para nós? A teoria da relatividade. Exatamente para que nós já pudéssemos irmos analisando e pensando em relação que todo fenômeno depende do observador. O que é isso? O que é ruim para mim pode não ser para você. Os nossos conceitos, muitas das vezes, estão muito presos às nossas verdades, ao nosso conhecimento. Então, com isso, nós vivemos num universo de quê? De possibilidades. E essas possibilidades estão diretamente ligadas ao quê? Elas são graduadas, né? Existem graus de possibilidades, porque elas estão ligadas à nossa condição de percepção. Até que momento nós compreendemos e aceitamos e somos receptivos a essa intuição. Porque tudo vai depender do nosso quê? Referencial. O paracima na calota polar norte não é o mesmo paracima de que se encontra na calota polar sul. Então, a nossa conceituação de universo, ela tem que se aprimorar, ela tem que sair dessa conceituação periférica que a gente traz a ponto de nós afirmarmos que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é uma assertiva totalmente desprovida de conteúdo, é uma falácia. Então, mas nós temos que parar para pensar até o porquê que, de muitas das vezes, nós repetimos algo que contraria a nossa essência, a nossa identidade. Isso é uma falta de conhecimento de quem nós somos. Nos conhecermos é exatamente nos colocarmos em conexão com toda essa energia que movimenta o universo e que, consequentemente, o que? Nos define. Porque o que nos deixa, o que nos faz nos chafurdarmos nas incertezas? É exatamente nós não compreendermos que nós não estamos inseridos num universo de desilusões. E se nós estamos inseridos num universo de possibilidades. Isso vai fazer com que a gente saia e caia num universo de possibilidades.
Porque se você estivesse num universo só de certezas, né, em que nós soubéssemos exatamente como tudo ia, a trajetória de tudo que vai nos acontecer, que graça teria? Que descoberta nós teríamos? Eu já sei como vai ser o final disso, então nada me importa. Então nós temos que compreender isso melhor, porque essas possibilidades é a realidade que a física quântica hoje traz para nós. Quando nós compreendemos esse mundo de possibilidades, consequentemente, nós não vamos nos permitirmos mais cairmos no contexto do coitadinho, do vitimismo, do conformismo, da preguiça, da punição. Por quê? Porque a gente vai aprender a usar a nossa própria consciência ante esse leque de possibilidades e começarmos a fazer o quê? As nossas escolhas de forma mais consciente, porque é isso que a gente precisa. As nossas escolhas, elas vão se tornar melhores a partir do momento em que se tornarem mais o quê? Conscientes. Porque enquanto nós formos manipulados pelo outro, por interesses outros que não os nossos, no rumo à nossa própria evolução, consequentemente, a gente vai sempre viver num contexto de infelicidade, de insatisfação, né? Como sempre, como se o universo estivesse sempre deixando a desejar para nós mesmos. Então, nós precisamos entender que incerteza é sinônimo de escolha equivocada. Porque a partir do momento em que a gente faz uma escolha consciente, não existe mais incerteza. Existe um leque de possibilidades. Não são incertezas, são possibilidades que, dependendo da nossa escolha, vai fazer com que tenhamos essa ou aquela experiência. Então, existem sempre várias possibilidades para que nós realizemos as nossas escolhas. De acordo com o quê? Com a forma em que nós nos preparamos, de acordo com a forma em que nós nos disponibilizamos para conhecer a nós mesmos na condição de microcosmos e, consequentemente, da nossa atuação no universo na condição de macrocosmo. Então, o universo é esse gigantesco pensamento de amor. A gente tem que compreender isso, que as dificuldades não são castigos, são o quê? São experiências oportunizadas em função dessas possibilidades que o universo nos oferece. E que as nossas escolhas vão fazer com que essas experiências, através das nossas escolhas, se tornem essas oportunidades que precisamos para nos tornarmos mais conhecedores, mais aptos em nos utilizarmos das nossas aptidões, dos nossos potenciais em relação ao mundo. Então, o que nós estamos dizendo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, ele se reflete na humanidade toda. É a questão do bater de asas no hemisfério que causa um efeito no outro, o bater de asas de uma borboleta no hemisfério que causa, né, o seu efeito no outro hemisfério. E é isso mesmo, um simples bater de asa num determinado ponto do universo, ele vai repercutir a nível vibracional no oposto desse mesmo universo. Então é isso que a gente tem que compreender. É isso que a gente precisa para mudar, para fazer com que as coisas se tornem mais leves, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. O que nós estamos fazendo com o nosso pensamento, com a nossa maneira de agir, com o nosso falar? Qual tem sido o nosso verbo, né? E para encerrarmos a nossa reflexão, estamos aí dentro do nosso tempo já, vamos imaginar aqui de uma forma assim meio metafórica, que é como se nós estivéssemos o quê? Num barquinho no meio de um lago. E estamos na vida, é a nossa vida, é o mar da vida. E nós estamos ali no barquinho.
Ficarmos no barquinho sem fazer nada não vai nos levar a nada. O nosso barquinho tem que sair, tem que navegar. Então, mediante as nossas escolhas, nós vamos começar a jogar algumas pedrinhas nesse lago. Alguns vão escolher jogar grandes pedras, outro várias pedrinhas. Uns vão jogá-las com muita intensidade, outros já vão jogá-las com leveza. E a maneira como nós jogarmos essas pedrinhas vai fazer com que se criem ondas. Todas criarão ondas. A pedrinha pequena, a pedrinha grande, vão ser ondas diferenciadas de acordo com o tamanho da pedra e com a forma que nós atirarmos essa pedra. Mas todas elas criarão ondas. Ondas que irão se repetindo ali, irão caminhando até o quê? Até a margem. Quando essas ondas chegarem à margem desse lago, o que elas vão fazer? Elas vão retornar. E quando essa onda retornar, o que ela vai? Elas vão se reproduzindo até a margem. Quando elas retornarem, o que vai acontecer? Elas vão balançar o barco. E algumas poderão até fazer com que o barco venha a naufragar, porque vai ser uma onda violenta. Mas o que fez com que essa onda fosse violenta? Foi a forma como nós atiramos essa pedra. Então, a nossa vida é assim. Ela não nos dá nada, ela não nos tira nada, ela apenas nos devolve aquilo que nós jogamos nesse mar da vida. Então, essa aí é a nossa reflexão final, que não adianta nós negarmos, né, a nossa própria existência, não adianta a gente tentar viver alheio às situações, porque nós estamos aqui exatamente como diz Buda, nós somos o que nós pensamos. Então, vamos prestar atenção, né, no que nós estamos emitindo, na energia que nós estamos repercutindo no universo, porque se a gente está aí num contexto de dor, de sofrimento, de testemunho, a gente pode fazer com que isso melhore. Depende de como nós estamos nos posicionando no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, de como nós estamos nos considerando cidadão desse universo. Muita paz a todos, boa reflexão dia e noite, para a gente se conhecer melhor, se posicionar melhor e fazermos melhor a prol de nós mesmos e do universo ao qual nós pertencemos. Muita paz.